Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Yasmin, eu tenho 24 anos e atualmente eu tô morando no estado da Geórgia. Muito obrigada, Pri, por me deixar fazer parte desse canal, desse quadro maravilhoso. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi a minha história, minha jornada de au pair aqui nos Estados Unidos, que começou no ano passado, em 2020. Tudo começou, na verdade, quando eu era criança, sempre gostei da cultura americana, sempre ouvia músicas só em inglês, sempre tive essa vontade de viajar, conhecer o mundo, conhecer os Estados Unidos. Só que daí, no ano de 2015, eu decidi entrar na faculdade de arquitetura. Comecei a faculdade, não foi fácil, ainda mais no finalzinho que alguns professores mudaram, e daí eu acabei pegando DP de 4 matérias no último ano da faculdade, então eu vi todas as minhas amigas pegando diploma, menos eu, então eu fiquei bem chateada nessa época. Eu tava cansada de arquitetura, mas eu queria terminar. Então o que eu fiz foi, fiquei mais um semestre fazendo as DP, né, pra pegar o meu diploma, mas eu já tava na minha cabeça que assim que eu pegasse o meu diploma, eu ia dar um tempo pra mim de arquitetura e eu ia me aventurar pelo mundo. Queria viajar. Então, em janeiro de 2020, eu comecei a minha busca sobre programas de au pair, valores. Depois de pesquisar muito, eu decidi fechar com a Cultural Care, porque é uma agência bem popular, bem conhecida. Então eu tive que ir para outra cidade, porque a cidadezinha que eu moro no Brasil é no interior de São Paulo, é uma cidade chamada Itaí, tem 24 mil habitantes, então eu tive que ir para outra cidade fazer a entrevista na Cultural Care. Tava bem nervosa, mas eu tinha estudado bastante as questões das perguntas, né, da entrevista em inglês, e eu passei. Paguei os R$300 e fiquei online na agência, em fevereiro. Comecei a fazer entrevista com algumas famílias aqui dos Estados Unidos, e acabou que, não lembro se foi no final de fevereiro ou março, que a pandemia estourou. E veio a restrição de viagem do Brasil, ninguém mais estava podendo tirar o visto, vir para os Estados Unidos. Ali eu vi o meu sonho barrar de novo, mas eu continuei nessa busca por família. Em agosto, se não me engano, abriu as exceções para o visto de au pair, só para aquelas famílias que se encaixassem, né? Ou seja, famílias que trabalhassem em combate ao Covid, seja médico. Então eu comecei a procurar por famílias que se encaixassem nas exceções. E eu sempre procurava também, não só no Cultural Care, mas também nos grupos de au pairs e famílias. Então foi aí que eu encontrei uma família, era um casal bem jovens, com uma menininha muito fofa. E eu lembro que eles fizeram um post no grupo super grande, assim, falando tudo sobre eles e tal. Teve 43 pessoas comentando, meninas au pairs, e aí eu chamei ela, falei um pouco de mim, a gente conversou também. E no final, aí ela tava meio indecisa entre eu e outra menina. No final, ela acabou escolhendo eu de 43 pessoas e eu fiquei muito feliz. Só que essa família, eles eram da Au Pair Care. E eu tive aquele feeling tão bom com ela, a gente parecia amigas conversando, que eu falei: quer saber, aqueles R$300 que eu paguei na Cultural Care, tudo bem eu perder, eu vou trocar de agência, mudar pra Au Pair Care. Então, fiz o processo de novo, só por causa daquela família que tinha dado certo, que eu gostei dele. Então, eu tinha conseguido a família antes mesmo de estar na agência Au Pair Care. Fiz o processo todo e deu certo, fiquei online, a gente deu match, né, efetivo daí no site deles. Ela queria tentar o visto de exceção, só que o marido dela era farmacêutico, então a gente não tinha certeza que iria dar certo. Ela mandou mensagem pro consulado, eles falaram que o marido dela não se encaixava nas exceções e infelizmente a gente teve que desfazer o match. E daí eu voltei na estaca zero, né? Eu comecei a procurar por famílias que se encaixassem nas exceções. É que um dia, essa mãe, a primeira família que a gente tinha dado match na Au Pair Care, ela tentou me ajudar e ela fez um post no grupo
das famílias, me recomendando. Então foi aí que a minha hosta me conheceu. Aí ela viu o post, me mandou mensagem, a gente começou a conversar, a gente já fez ligação, eu conheci os 3 meninos, eles gostaram de mim. Então a gente começou no processo para tentar o visto de exceção. E para conseguir o visto de exceção na época era um pouco mais diferente do que é normalmente. A gente tinha que mandar e-mail pro consulado primeiro antes de agendar o visto. Então eu fiquei um mês mais ou menos falando com o consulado de São Paulo, mandando mensagem para eles, explicando a minha situação, que eu tinha uma host family precisando muito de mim porque ela era uma mãe solteira, 3 filhos pequenos. A hosta, ela não era médica, ela era diretora de hospital e radiologista. O consulado americano me mandava mensagem, me pedia mais provas, crachá dela e não sei o que. E ela não tinha crachá porque ela tinha acabado de aceitar aquele novo emprego. Depois de um mês falando com o consulado, eu recebi um e-mail deles falando que eu não estava apta porque eu não me encaixava nas sessões, a família não se encaixava nas sessões. E eu fiquei chateada, assim, mas eu pensei, bom, se não foi é porque não é pra ser, e é isso. Um dia ou 2 dias depois eu recebi um e-mail do consulado de São Paulo. Foi muito inesperável. E na mensagem dizia que eles tinham revisado o meu caso e que sim, eu tava apta a ir em São Paulo tirar meu visto de exceção. Eu fiquei muito feliz. E naquela época, quando o consulado aprovava a menina fazer a entrevista, então a gente já sabia que a gente seria aprovado. Então eu tava bem confiante. Aí cheguei lá no consulado, fiz a minha entrevista, foi super tranquila, peguei meu visto, preparei tudo pra vir pra cá. No dia 23 de setembro de 2020 eu embarquei, saí de São Paulo pra Pensilvânia. Aí a família foi lá me buscar, foi tudo aquela coisa muito legal, conheci os meninos, me apaixonei por eles. A gente tava se conhecendo, mas... E ela sempre me deixava muito à vontade pra fazer o que eu quisesse. Ela sempre também me falava que se eu pegasse Covid, todo mundo ia pegar porque a gente era família, não sei o quê. Então eu ficava bem assim, me sentindo bem à vontade com eles e que eu era mesmo parte da família. E lembrando que eu já era a terceira au pair dela. Logo na segunda semana depois que eu cheguei, eu já comecei a trabalhar e ela queria que eu dirigisse o menor pra escola. E eu tava meio receosa ainda porque, apesar de eu dirigir há muitos anos no Brasil, as leis aqui eram diferentes. Eu ficava um pouco nervosa. Teve um dia que eu fui buscar o menor na escola e na volta eu não tinha visto que tinha um semáforo e eu passei no sinal vermelho. E só que assim, não era um cruzamento, era uma rua que só podia vir carro da minha direita, assim, que fosse entrar na faixa que eu tava. Mas mesmo assim, era sinal vermelho. Felizmente não aconteceu nada. E eu fiquei nervosa e fui contar pra ela. Mas foi a pior coisa que eu fiz, gente. Porque ela entrou em desespero, ela falou, nossa, você poderia ter matado meu filho, não sei o quê. Aí eu me senti muito mal, sabe? Porque eu sei que eu errei, mas assim, era a minha vida também, a minha vida e dele. Então, eu jamais queria fazer uma coisa que pudesse causar alguma coisa de ruim. Mas tem coisa que é inevitável, tem coisa que acontece. Então, aquele dia eu me senti muito mal, muito culpada. E eu lembro que até fui tomar banho, fiquei chorando. Depois disso, passou, a vida que seguiu. Comecei a pegar mais jeito, né, de trabalhar com 3 meninos, porque no começo não foi fácil. Muito doido cuidar de 3 meninos, eles tinham 3, 4 e 6 anos. Eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã e terminava às 4 todos os dias. De manhã eu acordava eles pra escola, arrumava eles, dava café da manhã, preparava o lanche, dirigia eles pra escola. A pandemia ainda tava muito ruim aqui nos Estados Unidos, só o menor tava indo pra escola. Então eu acordava eles de manhã, dava café da manhã, dirigia o menorzinho pra escola. Tudo tava indo muito bem, tudo normal. Ela sempre me elogiava o jeito que eu trabalhava, porque ela sempre falava das 3 au pairs que ela teve, e eu sempre fui a que mais trabalhava duro mesmo, sabe? Sempre falava que o quão bem eu tava me saindo. Mas aí, em novembro, no feriado de Thanksgiving aqui, que é a ação de graças, que ela queria fazer uma viagem pra Carolina do Norte com os 3 meninos. Ela ia passar o feriado lá de domingo a domingo e ela queria que eu fosse. Porém, eu estava um pouco receosa porque eu via muitas meninas falarem que não tiveram uma experiência muito boa viajando com a família, porque por fim contas, a família fazia a au pair trabalhar mais do que a gente já trabalha, né? Eles iam viajar lá da Pensilvânia até a Carolina do Norte, que eram cerca de 7 horas dirigindo. Então eu pensei e falei, eu não vou viajar com vocês dessa vez. Foi aí que ela não gostou e ela ficou brava porque ela queria que eu fosse.
E daí foi que ela começou as atitudes assim comigo diferente. Por exemplo, ela não me chamava mais pra janta, ela não falava comigo mais direito. E aquilo me incomodou um pouco, porque pra mim aqueles meninos era tudo pra mim. Eu fazia de tudo pra eles. E quando você tá num lugar que não é na sua casa, ainda você é destratado, é ruim, sabe? Dói. Mas aí tudo bem, ela foi passar o feriado na Carolina do Norte e eu vim pra Geórgia pra passar com o meu namorado e a família dele. Voltei pra Pensilvânia de novo pra trabalhar, né, a rotina normal de au pair. Continuei fazendo meu trabalho normal, a situação já tava normal. Às vezes ela vinha reclamar umas coisinhas pra mim, assim, muito pequena, que me incomodava um pouco, mas no fundo eu entendia, porque quando a gente mora com uma pessoa, gente, até se é a pessoa da nossa família, se a gente tira o controle do lugar e põe no outro lugar, a pessoa não vai gostar, sabe? Porque é a casa dela. Então, eu sempre tentava fazer de tudo pra gente ter a melhor relação possível. Sempre perguntava pra ela o jeito que ela gostava disso, daquilo, porque eu queria ter uma relação boa com ela, né? Eu queria ter um ano bom como au pair. Então, sempre que ela vinha reclamar de alguma coisinha pequena pra mim, assim, pedir desculpa e consertava o meu erro. Então, chegou em dezembro, era Natal, aí eu comemorei o Natal junto com eles lá, foi super legal, dei presente pra eles, ganhei presente também. E daí ela sabia que eu queria vir pra Geórgia de novo pra passar um pouco o Natal também com o meu namorado e também porque dia 27, 2 dias depois, era o aniversário dele. E ela nunca tinha me proibido de viajar pra lugar nenhum, até porque mesmo ela não tava muito preocupada com Covid. Ela ia pra Carolina do Norte, ela pegava avião pra ver a mãe dela, ela viajava pra todo lugar, até mais do que eu. Mas ela falou que se eu pegasse Covid, a gente ia acabar o match. E quando ela falou isso, eu levei mais um choque de realidade, né? Porque no começo ela falava que se eu pegasse Covid, todo mundo ia pegar, porque a gente era família, não sei o quê. Mas aí eu falei, tá bom, né? Passei o Natal com eles. Mesmo dia, mais tarde, eu peguei o avião e vim pra Geórgia. Dia seguinte que eu tava aqui, eu comecei a sentir alguns sintomas meio de resfriado, calafrio, fraqueza no corpo. Depois, no domingo, tive que voltar pra Pensilvânia, né, pra trabalhar no dia seguinte. Eu acordei 6 horas da manhã, passando mal, fraqueza no corpo ainda, e acabei perdendo o horário, que eu começava às 7 horas. Era a primeira vez que eu tinha perdido o horário. A minha hosta veio no meu quarto me chamar, perguntar se eu tava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Eu expliquei pra ela que eu não tava me sentindo bem, e daí ela me mandou ir fazer o teste do Covid. Eu peguei o carro, fui lá, fiz o teste, que saiu na mesma hora, no mesmo dia, e deu positivo. Antes de eu voltar pra casa, liguei pra ela, contei que tava positiva. E daí ela falou, beleza, então, você vai ter que ficar no basement. Eu fiquei no basement por 2 semanas, ou seja, passei o ano novo no basement sozinha. Depois de 2 semanas que eu estando sozinha, tomando remédios, eu melhorei. A gente foi ter uma conversa, eu e minha hosta, porque ela veio falar pra mim, você sabe que se você pegasse Covid, a gente, we are done. Ela falou, we are. Eu falei, sim, eu entendo e eu concordo com você, por mais que eu amo os meninos, você me avisou, né? Então eu tava ok. E ela pegou e falou, eu pensei bem e na verdade eu não vou te mandar embora, você pode continuar aqui, mas com um porém, você não vai mais poder viajar pra nenhum lugar. Fiquei meio assim, né? Porque meu namorado tava na Geórgia, como que eu ia nunca mais ver ele? Então era uma coisa assim que eu fiquei meio pensativa. Comecei a pensar no rematch daí, porque eu não ia conseguir ficar presa. Só que depois ela tirou essa restrição de viagem porque ela iria pro México, férias com os meninos, e ela queria que eu fosse pra ajudar a olhar os meninos pra ela. E daí na época também ela iria ficar fora por umas 2 semanas. E que na minha cabeça tava com aquele pensamento que eu via as meninas no grupão falando sobre viajar com família. Só que daí, como eu não tinha viajado com eles no Thanksgiving, eu falei, não, eu vou viajar com eles dessa vez, porque eu não quero que ela pense que, tipo, eu não gosto deles, sabe? Claro que eu amo aquelas crianças demais. Tipo, só quem me conhece sabe o tanto que eu amo eles, falar deles até hoje. É exaustivo, ainda mais cuidar de 3 meninos pequenos, sabe? Só que eu pensei, não, eu vou dar essa chance, né? Vai que não é isso que eu tô pensando, vai que eu tô pensando no errado. Eu falei, não, tá bom, eu vou sim dessa vez. E daí,
eu tive a ideia de convidar o meu namorado, porque eu pensei, bom, eu vou pra lá, eu vou fazer o meu horário de trabalho normal, das 7 às 4, e depois disso a gente poderia curtir, né, o México também, porque falei com ele topou e tal, eu expliquei pra ele que a gente só ia poder ficar junto depois que eu saísse do meu horário de trabalho, e ele concordou. Aí eu fui falar com a minha hosta, falei, então, eu tive uma ideia de convidar o meu namorado pra ir com a gente, claro, ele vai ficar no apartamento dele, afastado da gente, ele vai bancar pelos custos dele e você não tem que se preocupar com nada, eu vou fazer o meu horário de trabalho normal e é isso. Aí ela ficou meio pensativa assim, mas ela falou, tá bom. Só que daí, no outro dia, eu recebi uma mensagem dela no meu celular, falando que, na verdade, ela não queria mais que eu fosse nessa viagem com eles, porque ela falou bem assim, que ela não queria ter um segundo elemento na viagem dela pra ela ter que se preocupar do horário que eu vou terminar de trabalhar pra ir ficar com ele. Então, naquele momento, eu vi que ela queria que eu fosse, tipo, pra olhar as meninas pra ela 24 horas por dia, enquanto ela pudesse curtir o tanto que ela quisesse lá. Aí eu não fui na viagem, até porque ela não queria dessa vez. E em janeiro, algumas coisas mudaram, meninos voltaram a ter aulas presenciais, pelo menos 2 vezes na semana. Então eu fui falar com ela que eu tava pensando a respeito de arrumar um extra pra fazer, já que eu ficava em casa o dia inteiro, eu até limpava a casa inteira, fazia coisa que nem é pra au pair fazer, porque eu realmente não tinha o que fazer mais, os meninos passavam o dia inteiro na escola. Então eu fui falar com ela, eu sei que a au pair não pode fazer extra, mas eu quis tentar só por um tempo também pra juntar um dinheiro. Falou que não tinha nenhum problema pra ela, então comecei. Uma família que morava perto de nós, precisava de uma babá exatamente nos dias e nas horas que eu estaria off, então eu acordaria os meus meninos de manhã, prepararia eles pra escola normalmente, fazia o lanche deles, dirigia eles pra escola, e de lá eu ia pro meu segundo trabalho. Depois 3 horas eu ia buscar os meninos pra escola e tava dando tudo certo, sabe? Até que um dia eu acordei os meninos, preparei eles pra ir pra escola, dei café da manhã, lavei a louça dos meninos do que eles comeram naquele dia, e coloquei a louça, né, que eram, sei lá, 2, 3 potinhos de cereal que eles comeram, em cima da louça que já tava limpa também. E aí o carro, dirigi os meninos até a escola e depois fui para o meu segundo trabalho normalmente. Naquele mesmo dia, depois que eu voltei, a minha host veio parar pra falar comigo, lá que ela não gostou que eu lavei a louça e coloquei em cima da louça que já tava limpa e seca. Na minha cabeça, aquilo era uma coisa muito pequena, sabe, pra implicar. Mas, como eu tava na casa dela, eu era au pair dela, eu só abaixei minha cabeça e pedi desculpa. Aí depois, na próxima semana, a escola do meu mais velho mandou um comunicado pra ele avisando que o ônibus dele chegaria mais tarde, então, ou seja, eu não iria conseguir iniciar o meu segundo trabalho no horário normal. Mas tudo bem, eu mandei mensagem pra minha segunda chefe e expliquei pra ela, ela super entendeu. Arrumei meus meninos normalmente, como eu sempre faria, dei café da manhã e fiquei esperando o ônibus com o meu kid frente de casa até o ônibus chegar. O ônibus chegou, o meu menino, ele entrou no ônibus e eu peguei o carro e dirigi pro meu segundo trabalho. Quando eu cheguei às 4 horas da tarde, a minha roça veio falar comigo super brava. A vizinha foi falar pra ela que eu larguei o meu kid na rua, sendo que eu fiquei lá esperando o ônibus, dei tchau pra ele, eu vi ele entrando no ônibus. Aí ela começou a gritar comigo, falou que eu era oportunista, que eu era manipuladora, que eu vim aqui pros Estados Unidos só pra ganhar dinheiro, sendo que eu vim aqui sabendo que eu ia ganhar $200 na semana. Eu só arrumei esse extra pra fazer porque eu tava 2 dias sem fazer nada. Porque se a minha rotina estivesse normal, eu não teria como arrumar um segundo trabalho, não teria nem tempo pra isso. E nesse mesmo dia a gente fez uma ligação com a LCC, a gente discutiu um pouquinho mais na frente da LCC, porque eu também já tava cansada psicologicamente, de eu sempre estar dando o meu melhor, dando duro pra vir reclamar por pequenas coisinhas, sabe? E daí, no fim da ligação com a LCC, a minha hosta pediu pra eu arrumar minhas malas e ir embora da casa dela pra ir morar com a LCC até arrumasse uma outra família. Eu falei tudo bem e tal, e eu fiquei super mal porque só me conhece sabe o tanto que eu gostava daqueles meninos, eu fazia de tudo pra eles e não era isso que eu planejava, né, pro meu intercâmbio de au pair. Eu queria ter uma experiência incrível, né, desse intercâmbio. Esse dia, falei com meu namorado e tal, contei o que aconteceu, e ele era a pessoa pra quem eu mais falava tudo
tudo que tava acontecendo no meu dia a dia naquela casa e tal, as coisas boas, as coisas ruins. E ele sempre falava pra mim o tanto que ela tava sendo ruim pra mim procurar outra família. E no fundo, apesar de eu ter alguns problemas com a mãe, com a minha host mom, não queria ficar longe dos meninos. Por isso que eu aguentava as pequenas reclamações dela lá, porque eu queria terminar o meu ano de au pair, pelo menos o meu primeiro ano de au pair. E depois que eu terminasse meu intercâmbio de au pair, que daí a gente pensar em ficar junto daí, porque a gente não queria também ficar nessa coisa de viajar pra lá e pra cá, porque a gente se conheceu quando eu ainda tava no Brasil. E daí eu vim pra cá, pros Estados Unidos, ficar perto dele, mas ainda assim pegar avião pra ir ver ele pegar avião pra vir pra cá. Então a gente queria ficar perto um do outro, mas isso era uma coisa que a gente planejava fazer só quando eu terminasse meu intercâmbio de au pair. Vendo tudo aquilo que eu tava passando, meu psicológico, eu não tava mais sendo aquela Yasmin que ele conhecia antes. Então ele falou, larga esse programa e vem aqui pra Geórgia, vem morar comigo. Aí eu fiquei muito dividida, porque ao mesmo tempo que eu queria muito morar com ele, né, poder ele ver todo dia, eu não queria abandonar os meninos. Mas infelizmente, apesar de eu amar no fundo do meu coração aqueles meninos, eu tava muito infeliz naquela casa, de estar morando com a minha hosta. O convívio lá já não tava sendo a mesma coisa, ainda mais de tudo que ela tinha falado pra mim, sabe? Então, a gente decidiu que eu iria vir mudar pra cá. E no dia seguinte, depois do dia que eu e a minha hosta discutimos, ela veio falar comigo super calma, falando, então, Yasmin, você decidiu o que você quer? Eu falei, como assim, né? Tipo, você me expulsou aqui da sua casa, você me mandou embora, né? Aí eu fiquei meio sem entender. Daí ela falou, então, você decidiu se você quer continuar aqui nessa família ou ir embora? Aí eu falei pra ela, então, eu ainda tô pensando o que eu vou fazer da minha vida. Mas aí, depois, no outro dia, eu peguei e falei pra ela que eu e o Brian, meu namorado, a gente decidiu ficar junto. Eu ia embora da Pensilvânia, ia sair do programa de au pair e morar com ele. Depois que eu contei isso pra ela, eu juro por Deus, todos os dias ela vinha até mim falar, tentar fazer minha cabeça pra voltar atrás. Ela falava, Yasmin, você tem certeza mesmo que você quer ir morar com ele lá? Porque você vai morar com a sua sogra, eu moro com a minha sogra. Tô tentando colocar empecilhos, sabe, na minha cabeça, tipo, ele não tá trabalhando, você vai viver do que lá? Você não vai ter um carro aqui, você usa o meu carro, não sei o que, falando coisas pra mim que eu ia me arrepender pro resto da minha vida. Só sei que ela tentou fazer de tudo por uma semana pra eu mudar de ideia e continuar ainda sendo au pair dela. Só que eu já tinha decidido. Então foi no dia 12 de fevereiro que eu embarquei da Pensilvânia pra Geórgia pra morar com meu namorado. Quem me conhece sabe que eu sou muito de boa, então mesmo depois de tudo que aconteceu entre eu e ela, eu ainda tentei a gente sair numa relação ok, sabe? Eu não queria sair brigada de lá. Até porque eu sempre pensei nos meninos. Eu pensava, cara, e agora? Eu nunca mais vou ver eles. Então eu ainda queria ter contato pra ter contato com os meninos ainda. Cheguei aqui na Geórgia, eu e meu namorado, a gente tinha planejado uma viagem incrível pra Las Vegas, pra Califórnia. E foi super legal. Aí eu arrumei um carro, consegui trabalhar muito, fiz faxina, trabalhei de babá, trabalhei com delivery. E, tipo assim, isso que eu tô vivendo não tem nada a ver com o que ela tentava colocar na minha cabeça, sabe? Eu moro com as melhores pessoas do mundo, a minha sogra, ela é um amor de pessoa, a gente se dá super. E assim, a minha história sobre o au pair não foi nada que eu imaginava, porque eu sempre achei que eu ia ter uma experiência maravilhosa com esse intercâmbio de au pair, que eu ia ter uma host family incrível, que eu ia ser realmente parte da família e tal, que eu ia terminar meu ano de... Mas nada aconteceu como eu imaginava. E tá tudo bem também, eu acho que tudo acontece como tem que ser. Tive muitos momentos bons com ela também, com os meninos, tive os momentos ruins e é isso, eu acho que tudo acontece como tem que ser. Desde o comecinho lá que eu contei aqui, quando eu troquei de agência por causa da outra família, se não fosse aquela primeira família, a minha hosta nem teria me encontrado, eu nem estaria aqui, talvez. Nada disso teria acontecido, eu não estaria aqui agora contando essa história pra vocês. Aliás, se eu não tivesse tido uma história ruim, eu não estaria aqui agora compartilhando isso pra vocês. E o que eu quero deixar aqui é que vocês não desistam dos seus sonhos, sabe? Se você quer ser au pair, não perca a esperança, porque tudo vai acontecer no tempo que tem que ser. Deus está preparando o momento certo pra você. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre mim, da minha história. E que mesmo com umas histórias não tão boas assim, vocês ainda queiram ser au pair, porque esse intercâmbio traz oportunidades pra gente conhecer esse país, aprender um idioma, ter uma nova experiência. Então,
Eu acho muito legal, sim, o intercâmbio de au pair. E eu sei também que tem muita host family maravilhosa que se importa com as au pairs de verdade. Então, é isso, gente. E eu convido vocês também pra darem uma olhada no meu canal. Lá eu tô compartilhando mais um pouco com vocês sobre o meu dia a dia aqui nos Estados Unidos, os perrengues, as coisas boas. E obrigada, Pri, por ter me dado essa oportunidade de compartilhar minha história aqui com o pessoal do seu canal. E é isso, gente. Tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona para você ver aqui no canal, contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!